Olá, seja bem-vindo. Este é o Mais Saúde, que já está no ar aqui pela tela da NTV, para que você possa ficar muito bem informado sobre cuidados, dicas especiais, tratamentos, tá? A gente sempre traz aqui especialistas para tratar de diversos assuntos ligados à sua saúde. Então fique muito atento e você pode participar, né? 3821-4488, nosso telefone, para você poder ligar e deixar o seu recado ou mandar mensagem através do 99947-4515. Você manda sua mensagem e a gente vai repassando aqui aos nossos convidados na medida do possível, tá certo? Participe porque, claro, né? Eu digo sempre, o programa quando ele é interativo fica muito mais bacana com a sua participação. Você faz o programa junto com a gente. Hoje eu vou falar sobre, olha só, dengue e coronavírus. Como é que estão os números, né? Cada vez maiores. Como é que está essa situação? Chegamos em dezembro e além do coronavírus, além da pandemia, nós temos problema com dengue também. A preocupação é também com a dengue, que quando chega essa época de verão, tempo quente, chuva, aliado a isso aí, como é todos os anos, os números de dengue vão aumentando. A gente vai falar sobre esse assunto aqui e bater um papo também sobre os números da Covid-19, né, que a gente tem acompanhado uma alta em Patos de Minas. A gente vai falar disso já já com o Erivaldo Rodrigues, que é encarregado de informações estatísticas da epidemiologia em Patos de Minas. Falo também sobre as fiscalizações e a vigilância da Covid-19 e o Comitê da Covid-19 de Patos de Minas. Como é que está essa atuação, né? Até porque essas determinações partem ali do entendimento do comitê com o executivo, alinhado ali com o que diz o plano Minas Consciente, para poder deixar aí a população a par de tudo e, claro, fazer as determinações com relação ao distanciamento, né, aos cuidados que se deve ter em meio à pandemia. Sobre esse assunto, sobre as fiscalizações e a vigilância do Comitê de Covid-19 de Patos de Minas, eu vou conversar com o Célio Adriano, que é presidente do Comitê Covid aqui de Patos e que vem bater papo com a gente aqui no nosso programa. Falo também sobre as principais causas do afastamento de trabalho. Tem muita gente sofrendo aí com a coluna, né? Isso é um dos maiores problemas, um dos maiores indicadores e fatores de afastamento do trabalho. É muito comum, nós vivemos um tempo moderno e isso tem afetado muito a nossa condição. Sobre isso eu vou falar com a Blenda Almeida, que é osteopata, né, que é especialista no assunto e vem hoje aqui para a gente trocar ideia sobre esse assunto. Deixa eu agradecer o pessoal lá da Floricultura, né, que olha que belíssimo arranjo que está aqui do meu lado, junto com a doutora Blenda, enfeitando aqui o nosso estúdio. A Apolo Floricultura deseja a todos aí um Feliz Natal e muita saúde a todos e a sua família. É o pessoal lá, a Lurdinha e toda a equipe lá da Apolo Floricultura, que sempre nos manda aqui esses belíssimos arranjos, enfeitando o nosso clima aqui já natalino, né? Doutora Blenda já comigo aqui. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda novamente ao programa para a gente falar de um assunto que é bastante comum, né? Sim, é muito comum. Eu agradeço sempre o convite de estar aqui com vocês. Doutora, a hérnia de disco, a gente às vezes ouve alguém falar assim, eu tô com uma dor, me disseram que é um problema de hérnia e a gente não dá o devido valor. A gente, que eu digo nós, pessoas leigas, né? Não dá o devido valor ou a importância àquela situação que aquela pessoa está vivendo. Mas é uma situação muito complicada, e eu estava lendo sobre isso essa semana, é um dos maiores fatores de afastamento do trabalho no Brasil, né? Algo assim a quantidade é muito grande de pessoas que precisam ser afastadas. Por que isso ocorre e por que afasta tanta gente assim? Realmente incapacita esses trabalhadores? Com certeza. 80% das pessoas vão ter queixas lombares, cervicais, alterações na coluna. A hérnia de disco é um dos principais fatores que a gente trabalha em consultório, que é um fator que chega a ser incapacitante. Ela pode ser protrusa, que é de fase inicial, ela pode ser extrusa e ela pode ser sequestrada, que é quando ela realmente sai. O disco, ele é de cartilagem e lubrificado. Então, quando a questão aperta, ele pode sair e ficar menos lubrificado, que a gente chama de degeneração discal também. Um osso pega no outro, no caso? O osso, ele diminui de tamanho, o espaço de um osso com outro, que é o disco, ele diminui de tamanho de um lado. Aí, acontecendo a extrusão, que é a chamada hérnia de disco. Por isso dói tanto. Isso, e ela pode comprimir a inervação, né? Então, é por isso que tem algumas dores que são irradiadas. Por exemplo, uma hérnia de disco lombar pode dar uma irradiação de dor para a perna toda. Porque aí tem questões que precisam ser entendidas, né? O que leva a isso? Que fatores que levam a isso? É o excesso de trabalho, peso, é a movimentação excessiva, é a postura? O que provoca esse problema?
exercícios repetidos, né? Por exemplo, algum trabalho que você tem que fazer aquela biomecânica para estar executando o trabalho pode causar hérnia de disco. Fraqueza da musculatura que suporta a coluna vertebral, né? Então é importante manter o fortalecimento da musculatura profunda para ter mais saúde da coluna. E também o fator que é genético, né? As pessoas que já têm um histórico na família tendem a ter também. É possível evitar, né, doutor? Se a gente for pensar não sendo genético, é possível evitar, né? Mas nos falta o quê? Cultura, conhecimento, porque as próprias empresas poderiam investir também nisso um pouco mais, né? Para conscientizar esses funcionários. Sim, mas as empresas tendem a investir, sim. Eu mesmo dou palestras para incentivar os funcionários a não aumentarem de peso, que é importante, né? Porque com a pandemia tende a aumentar o peso das pessoas e a coluna fica mais insuportável, né? Então, a gente trabalha essa qualidade de vida, o controle da alimentação e também o estímulo à atividade física. Nem que seja, gente, uma caminhada 3 vezes por semana, que já ajuda a manter a força da musculatura que suporta a coluna. E aí tem um problema muito sério, porque nós estamos em meio a uma pandemia e, por exemplo, quem está sendo afastado do emprego, eu estou vivendo muito perto com isso, na minha casa está acontecendo um problema parecido. O pessoal que está sendo afastado por causa de problemas, por exemplo, como esse, na coluna, não está sendo chamado pelo INSS, ou isso está sendo feito muito lentamente. Tem pessoas que há 4 meses estão afastadas e até então não foi chamado pelo INSS para fazer sequer perícia ou ter o benefício concedido. Ou seja, esses trabalhadores eles estão afastados por um problema de saúde e não estão recebendo por isso. O INSS não está pagando esses trabalhadores que estão sofrendo com dor e ainda tendo aí o problema de não ter aí a sua renda mensal. E ninguém toma providência, né? Em outras cidades o INSS abriu, voltou a funcionar, mas em Patos não. Já temos aí, em meio à pandemia, essa situação toda que vai se arrastando e em Patos isso ainda não foi solucionado e ninguém toma providência, até porque por ser um órgão federal. Mas é preciso que se mobilize e que o INSS possa atender essas pessoas. Eu fico imaginando um pai de família que depende exclusivamente do seu ganho mensal, é afastado e o INSS não faz esse pagamento. Realmente é uma complicação. Ou seja, estou doente, estou com dores, não tenho condição de trabalhar, mas também não recebo meus ganhos, que, claro, piora a minha situação, até psicologicamente, né, doutor? Sim. Algumas consultas estão sendo feitas online, mas realmente está demorando um pouco mais. E alguns pacientes vão para Uberlândia também para fazer lá. São direcionados para lá. Sim, para fazer avaliação física. Assim, não está parado, só está lento, mais demorado. Devagar, quase parando. Doutora, como é que é? Eu fui diagnosticado com o problema, com a hérnia de disco, por exemplo, né? Me afastei. Como é que é o tratamento para isso? E a pessoa se recupera totalmente ou é algo que ela vai ter que, durante a vida, sofrer com aquilo? É comprovado cientificamente que a gente consegue ter uma diminuição do tamanho da hérnia discal. Principalmente quando ela está sequestrada, que é uma hérnia maior, a gente consegue o resultado melhor, que é diminuir mais. Agora, com relação quando é uma protrusão, que é uma hérnia menor, a gente consegue diminuir menos o tamanho. Mas os sintomas, eles melhoram bastante, que são essas dores irradiadas, porque acaba comprimindo, apertando o nervo, né? Então, a gente consegue melhorar muito essa relação de dor, de incapacidade de deambulação. E também o tratamento consiste em manter a força da musculatura para conseguir manter aquele alinhamento que a gente conseguiu. Na fisioterapia, eu trabalho bastante a lubrificação discal, que estimula para o disco ficar sempre lubrificado e não degenerar mais do que já foi degenerado. Inclusive, a pergunta por aqui da Sandra. Ela está perguntando, dizendo que gosta muito do seu trabalho. Obrigada, Sandra. Está querendo saber o seguinte, ela tem esse problema e quer saber se sempre é medicamentoso ou tem outras alternativas porque ela realmente não suporta mais tomar medicamento. Sim, o anti-inflamatório é bom, né, na fase inicial, mas assim, a gente sabe que se vai ter uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática, uma alteração gástrica, e o fisioterapeuta vem contra essas alterações, né? A gente quer melhorar a biomecânica da hérnia, mas, ao mesmo tempo, dar uma qualidade de vida para o paciente. Então, o importante é o fisioterapeuta trabalhar para melhorar a questão do sintoma da hérnia, porque ela pode dar uma dor
ela pode dar uma parestesia, que é uma dormência, né? Uma alteração de sensibilidade também. Então, a gente trabalha em cima desses sintomas para que a paciente não tome os medicamentos sempre, né? Só quando necessário. Até porque, quando a gente toma muito, perde a eficácia, né? A gente tem também uma média de idade para isso, né? Inclusive, é uma das perguntas que está aqui. Isso ataca mais pessoas de meia idade, pessoas mais velhas, ou na idade mais jovem também pode acontecer isso? É normal a alteração do osso, né? Que a gente chama de artrose, com o decorrer do tempo. Então, numa terceira idade, todo mundo tem uma degeneração óssea, que seria uma artrose. Natural, né? É natural. Consequentemente, a partir da 5ª década de vida, pode alterar mais a coluna, só porque existem problemas que são genéticos que vêm de crianças, desde 6 anos de idade, então tem que fazer um tratamento contínuo. Tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante, que é justamente sobre essa questão de criança. Me fez lembrar por aqui, ó. A Aparecida está dizendo que desde muito cedo tem problema de coluna e acha que isso pode ter sido causado pelo peso dos materiais escolares que ela carregava. Pode ser isso? Com certeza, né? Pode ser N fatores. Pode ser posicionamento de dormir, né? Que é um vício. Pode ser peso que a pessoa... Mas o mais importante é o sedentarismo, né? A gente tem que correr do sedentarismo porque ele previne não só a hérnia de disco, alterações de coluna, mas alterações cardiovasculares, né? Então, o mais importante é tentar agir contra a biomecânica da formação da hérnia. Você falou aí da maneira de dormir, o posicionamento de dormir. Quais são os erros mais comuns que podem prejudicar a coluna no momento de dormir ali? A sobrecarga maior é quando a pessoa deita de barriga para baixo, né? Então, a gente deve evitar esse posicionamento. E muita gente dorme assim, né? É gostoso. Deve ser de lado, com o travesseiro baixo entre as pernas, para não ficar sobrecarregado um joelho com o outro e também melhorar a biomecânica do quadril. Seria posição fetal? Sim. E a altura do travesseiro, ele deve ser da altura do ombro da pessoa, ou seja, ele é individual. Então, um travesseiro que a gente compra hoje, às vezes é bom hoje, mas daqui 6 meses perde a densidade, a gente tem que trocar. Tem que lembrar disso também. E outro fator é quando acorda. Você, quando acorda, deve lembrar do posicionamento ao levantar. Não é de uma vez. O certo é virar de lado, ir posicionando com as mãos, melhorar, sentar. E quando sentar, quem tem labirintite, sentar devagar. Depois que sentar, que a gente vai levantar. Não é de uma vez. Tem mais uma pergunta aqui relacionada também a essa questão da coluna. A Sheila está dizendo o seguinte, que dependendo do calçado que ela utiliza, a coluna desaba. Ela deve estar dizendo que dói muito, né? É verdade. Aí a gente tem que analisar a parte da biomecânica individual de cada paciente, porque realmente o sapato influi no eixo da coluna, né? E ela deve evitar esse sapato que causa dor. Isso para quem já tem um problema de coluna, já é perceptível. Mas para quem não tem e quer evitar, o ideal seria o quê? Mais anatômico? Um calçado mais leve? O ideal seria, não a rasteirinha em si, de uns 3 centímetros, né? Um tênis mais alto também para trabalhar. Macio, né? Aí já vem as alterações ósseas do pé, né? É muito importante as mulheres evitarem o escarpão, porque ele comprime a parte dos dedos e pode formar... O escarpão é aquele fininho na ponta? Um que tem uma pontinha tipo V. Aquilo lá pode dar alterações ósseas que chegam a ser cirúrgicas. Apesar de ficar bonito, né? Fica lindo, né? A gente usa só para vir dar entrevista na NTV, né? Mas não é aconselhável. Eu não tenho. Então, há casos que precisa de uma intervenção cirúrgica, né? Sim. Porque o tecido ósseo, quando ele entra em atrito com o sapato, ele tende a crescer, né? A gente chama de calo ósseo. Então, a gente pode tirar essa questão com cirurgia, só porque deve-se evitar. A coluna talvez seja um equipamento que a gente não se preocupa muito, né? Aí se preocupa com aquele sapato, se preocupa da maneira como ele está ali se posicionando para fazer uma coisa, mas se esquece da coluna
Por exemplo, no momento de sentar, a maioria de nós não tem essa preocupação de manter uma postura. Eu estou falando por mim, que fico praticamente o dia inteiro sentado. A gente se esquece muito da coluna e só se lembra quando dói, né? O que é um erro muito grande dos tempos modernos, né, doutor? É normal, por isso que eu indico sempre o fortalecimento da musculatura, que por mais que a pessoa esqueça, a musculatura protege a coluna de algum desabamento, de um escorregamento da vértebra, de alguma herniação e de uma compressão neural, que é o apertamento do nervo. Muito bem. Olha, eu falei aqui com a doutora Blenda Almeida, que sempre traz um conteúdo tão especial aqui pra gente, sempre muitas informações. Doutora, volte sempre, viu? E o pessoal tá aqui, todo mundo me perguntando onde é que te encontra, quais são as suas redes sociais. Passa, por favor. O meu Instagram é Fisioblenda Almeida. Lá tem algum conteúdo e eu trabalho na Avenida Paranaíba, 611. Fácil. É bem no fundo do Bretas ali, é bem fácil o acesso. Muito bem, obrigado, viu? Eu agradeço. Olha, a gente vai para o intervalo, já a gente volta falando aí dos números, né, das estatísticas referentes à dengue e ao coronavírus. Fica aí que a gente volta já. Nós já estamos de volta com o Mais Saúde. Nesse bloco eu falo sobre dengue e também sobre coronavírus, mais precisamente dos números. Estou aqui com o Erivaldo Rodrigues, que é o encarregado das informações e estatísticas do setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas. Tudo bem, Erivaldo? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos. Então, estamos aqui para tratar desses dois números. Assuntos aí, né, que vem assolando a gente aí. Ô, Erivaldo, a gente até comentava isso antes aqui no nosso intervalo. A gente vislumbrou, ou as autoridades vislumbraram, que a gente teria um platô. Eu estou falando a gente, Minas Gerais. Teremos um platô e a partir daí a gente teria uma diminuição nos números da Covid, né? O que não ocorreu, né? A gente não. Parece que esse platô nunca chegou, não vai chegar. É uma coisa assim que a gente fica o tempo todo vendo números cada vez mais elevados. A estatística tem dito isso, né? Exatamente. É o que a estatística vem nos mostrando aí, nós que estamos aí trabalhando o tempo todo, né, no enfrentamento aí, no sentido de estar tendo essas estatísticas para que a gestão, desculpa aí a máscara aqui, para que a gestão possa tomar aí as melhores decisões no sentido de diminuição dos casos, do número de casos, mas na prática nós não estamos vivenciando aí esse platô para logo após a gente começar então a descer a curva do número de casos. Infelizmente nós estamos aí com um mês praticamente de elevação do número de casos e a tendência é ainda de manutenção aí por alguns dias. Haja visto que nós vamos enfrentar aí agora o período de festas. Né? Chegou o microfone um pouquinho mais perto. Erivaldo, a gente fica acompanhando, toda vez que a gente publica na rede social, vocês também publicam os números, né, diários da Covid, de segunda a sexta-feira é publicado o boletim. Eu vejo algumas pessoas falando assim, principalmente lá mais no início do mês, algumas pessoas dizendo o seguinte: mas a gente não tivemos números elevados durante a eleição, não tivemos números, vocês não falaram tanto desses números da eleição, mas foi falado sim, né? Esses números eles vieram numa crescente, eles nunca diminuíram, né? Nem se estabilizaram. É que nos últimos, se não me falha a memória, você pode me corrigir, nos últimos 30 dias, essa ascendência ela ficou mais perceptível, né? Ou não é isso? Ou a gente teve, antes da eleição, a gente tinha muito pouco caso? Porque eu não percebi isso. Não, você está certo. Após a eleição, nós tivemos um aumento bem significativo de casos, culminando ainda agora no mês de dezembro, maior ainda. Nós tivemos dias no mês de dezembro com 78 casos, em apenas um dia, né? Somente no mês de julho nós tivemos um grande número de casos, em apenas um dia, 131 casos. E também tivemos alguns dias no mês de julho com 70 casos, 55 casos, né? Nesse mês, então, nós tivemos um dia com 78 casos, outro dia com 75, mais alguns dias na faixa de 50, 60 casos, e o que vem trazendo preocupação para nós, né? Essa ascendência e
essa manutenção desse número elevado de casos que nós estamos vivendo agora. Dezembro tem sido um mês assim de números elevados realmente. Inclusive, eu estava olhando hoje, vocês mantêm uma página que chama Painel Coronavírus, que é mantida pela Secretaria, pelos números que vocês coletam. Eu vi que lá, só no mês de dezembro, foram 7 óbitos, né, confirmados. Se eu estiver errado, você que está com os números, você me corrija. Mas assim, é um número elevado, né? É um número elevado, parecendo que a gente está lá no pico maior da pandemia no país, né? Nós tivemos aí esses 7 óbitos até agora no mês de dezembro, que vem na totalidade aí de 96 óbitos. Já estamos quase com 100, né? 96. 96, desde o início da pandemia, né? E, infelizmente, né, nós estamos com esses óbitos, né? E se a situação não mudar, nós teremos mais óbitos aí para vir a se somar, né, a esse número que nós já temos. Então, o que a gente tem que frisar é a importância da manutenção do distanciamento social, das regras de higiene, né, para que a gente possa vir a minimizar o grande número de casos, né, o grande número de infectados, desculpa aí para a máscara, e também o risco, né, da pessoa vir a óbito em decorrência do coronavírus. Além da nossa estrutura hospitalar que fica sobrecarregada, né? Com certeza. Com o aumento do número de casos, consequentemente, nós também tivemos aumento das taxas de internação, da ocupação de leitos de CTI, né, da sobrecarga, né, ao sistema aí de saúde que vem prestando assistência aí à população com coronavírus. Né? Erivaldo, os números mais atualizados que você trouxe aqui para a gente, o que a gente pode falar então desses números que você tem aí, uma vez que a grande preocupação é justamente porque nós estamos chegando num período em que tradicionalmente nós nos aglomeramos, né, todos os anos, as festas de fim de ano, Natal, Réveillon, a gente... por natureza, né, ou sei lá, por cultura, acaba se aglomerando, mas mesmo se aproximando das pessoas. Há uma preocupação, inclusive, das autoridades, não só no Estado, como no país, né, desse período. Mas hoje, o que a gente pode falar desses números? O que você trouxe para nós aí sobre os números do corona hoje em Patos de Minas, nessa estatística que você faz, esse levantamento diário lá? Então, hoje nós fechamos o boletim com 3.955 casos positivos desde o início da pandemia, né? Hoje, só no dia de hoje, nós tivemos aí aproximadamente 50 casos positivos. Confirmados. Só que eu tenho que ressaltar o seguinte, esses números que a gente solta no dia não são os números desse dia. Necessariamente não são as últimas 24 horas. Não são as últimas 24 horas. São números que os laboratórios processam os resultados dos exames, emitem os laudos e encaminham para nós. Então, tem números de 3 dias atrás, tem números de 2 dias atrás, né? Um pingadinho de números de hoje e que venha se somar, então, com o que a gente processa no dia. O que não minimiza o problema, né? O que não minimiza o problema. Só discrimina, né, quais foram os dias que isso ocorreu. Né? Esses números, eles vêm a se somar às estatísticas, né? O ideal seria que a gente pudesse ter um processamento em tempo real, mas infelizmente a capacidade de realização dos exames e de soltar o laudo não condiz com o que a gente espera da realidade, né? Hoje nós temos quantos já considerados recuperados, curados da doença? Você tem esse número aí? Olha, eu não trouxe o número, tá? Mas assim, eu posso te falar por alto. Desses 3.955, excluindo os óbitos, tá? Nós estamos aproximadamente com 3.450 recuperados e aproximadamente 420, 430 em recuperação. São os casos que foram positivos, que estão positivos, mas que estão aí no período de quarentena, saindo
da positividade, né, da transmissão, saindo então da fase aguda da doença de transmissão do coronavírus. Esse número aí de recuperados dá uma base de mais de 80% aí de percentual de cura, né? Se a gente for colocar isso aí. Bem mais. Dá mais de 80%, né? Bem mais. Edivaldo, aí a coordenação, a estatística, ela vai colhendo esses números, mas eles vão sendo repassados para o Estado também, né? Isso ocorre porque no Estado, hoje, vendo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, mostra que a gente tem tido um número não só alto em Patos, mas como em todo o território mineiro. Os mineiros vivenciam realmente um período de números elevados da Covid-19, né? Esse impacto é no Estado. Esse impacto é no Estado e é no Brasil como um todo também, né? Não querendo puxar a sardinha aí, né? Só para falar, não, mas não é Patos está com um número elevado. Não, é uma tendência em todo o Brasil, linear, né, de Minas e do Brasil, né? Essa elevação desse número de casos, o que em tese pode até vir a se caracterizar como uma segunda onda da doença, sim, né? Apesar da gente não ter tido platô e ter tido redução de casos bem significativa, mas que pode vir a ser uma tendência de segunda onda da doença, né? Edivaldo, você trata lá também dos números da dengue, né? Nós estamos aí, eu falei no início do programa, e isso ocorre mesmo, nós estamos num período de calor com chuva. O que é aliado, às vezes, a falta de consciência de muitas pessoas, joga-se o entulho na rua, joga-se o lixo na rua, isso forma ali uma poça d'água, uma água parada, o mosquito vem ali, coloca os seus ovos e isso eclode e vira um problema para todos nós. Como é que estão hoje os números da dengue, uma vez que no ano passado a gente enfrentou uma epidemia de dengue, a maior da história de Patos de Minas, né? Hoje, como é que a gente está? O ano passado foi bem atípico, né? Nós tivemos aí 7.778 notificações de dengue. Várias mortes. Várias mortes. Desses 7.778 casos notificados, 5.496 foram positivos para a dengue, o que dá aí 70,66% de positividade. 2019. Tá? 2019. 2020, até agora, nós estamos com 1.519 casos notificados de dengue, com uma positividade de 51,28%, ou seja, 779 casos positivos dos 1.519 casos notificados. É muito. É porque a gente faz referência com 2019 e acha que não é muito, mas é muito. Não, nós ainda estamos vivendo aí um número elevado de casos, o que ainda traz preocupação para nós, né? E que faz com que a gente cada vez mais tenhamos que assumir toda a situação da prevenção da doença. Nós já trabalhamos desde a semana 44 desse ano, que é aproximadamente aí, final de outubro, né? Início de dezembro, nós já estamos trabalhando com a situação da prevenção no sentido de minimizar os casos para o ano que vem. Para não chegarmos numa situação pior, né? Estamos aí num período de chuva, chove, faz sol, acumula água, e é o reservatório para o Aedes aegypti, né? Edivaldo, esses números da dengue, eu quero até aqui parabenizar o trabalho do Programa Municipal de Combate à Dengue, é um trabalho direto, árduo, os agentes eles trabalham muito efetivamente, quem acompanha sabe muito bem disso, até porque a população tem visto eles na rua e fazendo esses acompanhamentos em casa, inclusive. É um trabalho feito diário, mas falta conscientização, né? Porque a dengue, diferente de outras doenças, falta conscientização de você cuidar justamente do seu ambiente ali, né? E é por isso que ela prolifera.
Nesse sentido aí que a gente vem trabalhando aí durante esses anos todos, né? A questão da educação da população, da conscientização, né? De que nós temos que fazer para nós e para o coletivo, né? Eu estou aqui dentro da minha casa, mas o meu vasinho está aqui, eu estou cuidando dele, mas vamos olhar melhor a situação do vaso, de uma calha, né? De algum inservível, de uma caixa d'água, uma garrafa que está lá, que está acumulando água e que vai ser um meio aí para que o Aedes aegypti venha se proliferar e aí causar todo esse problema que a gente vem enfrentando durante esses anos todos. São ações que podem evitar que essas estatísticas suas sejam tão altas assim, né? E que a gente tem que trabalhar no sentido de sempre estar minimizando o problema, né? Muito bem, olha, o Erivaldo é uma pessoa queridíssima, ele sempre nos atende com muita presteza, tanto quando a gente vai lá para a epidemiologia, quanto a gente convida ele vir aqui nos visitar e trazer essas informações. Erivaldo, volte sempre, viu? Muito obrigado por ter vindo ao Mais Saúde. Obrigado a todos, estamos aí sempre disponíveis, né, para prestar as informações para a população. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, na sequência eu falo ainda sobre Covid-19, porque eu vou receber aqui o Célio Adriano, que é presidente do Comitê Covid em Patos de Minas. Fica aí que a gente volta já. Nós estamos de volta com Mais Saúde. Nesse bloco eu converso com o Célio Adriano, presidente do Comitê Covid de Patos de Minas, que veio aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto. Afinal de contas, estamos aí findando o 2020 e muitos trabalhos foram realizados, muitos precisam ser feitos ainda, e o Célio preside esses trabalhos aí do comitê, que não é uma tarefa fácil, né, Célio? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo espaço. Não é uma tarefa muito fácil frente à situação mesmo de pandemia, mas eu falo que é um trabalho muito honroso e muito gratificante de poder contribuir e ajudar mesmo a mitigar um pouco essas condições que estão acontecendo. Ô Célio, quando entrou dezembro, logo assim passaram as eleições, eu conversei com vários comerciantes e a grande preocupação era, será que o comitê vai determinar o fechamento do comércio por causa dos números que estão se elevando, na época, né, se elevando aí da Covid, e de lá para cá se elevou muito mais? Havia uma preocupação muito grande com relação a isso por causa do período natalino, né, que é a data maior para venda no comércio de qualquer cidade. Isso não ocorreu, né? Muito por causa da estrutura, muito por causa de outras determinações. Como é que vocês lidaram com isso? Porque vocês viram os números aumentando, vocês viram, por exemplo, o regional parando por pelo menos 15 dias de atender Covid, e aí a demanda toda ia lá para o hospital de campanha. Como é que foi para poder equilibrar isso e não afetar, por exemplo, as restrições do comércio? Então, é um trabalho que foi feito a longo prazo. Então, a própria infraestrutura, como você destacou aí, você tem hoje um centro de atendimento ao Covid, que é lá no UPA, o anexo. Você tem uma noção. Esses últimos semanas anteriores, você teve dias com quase 200 atendimentos só com sintomas gripais, que podia ser ou não Covid, né? Mas, além disso, o hospital, frente ao que aconteceu com o hospital regional, o hospital de campanha estava preparado para uma situação que pudesse ter um aumento expressivo para isso. Graças a Deus isso não aconteceu da forma que é, porque aí as pessoas perguntam, mas não foram internados? Muitas pessoas. Mas o tratamento profilático, esse tratamento inicial, essa condição lá de tratar antes que a doença se prorrogue, então isso também foi. E isso é um resultado dos protocolos, do planejamento que foi orientado lá atrás pela Secretaria de Saúde, por nós, do comitê, por os protocolos implementados. Eu acho que é um trabalho conjunto porque ajuda a minimizar isso. Fazendo um balanço hoje, depois de tantos meses, nós estamos aí com praticamente 10 meses de pandemia, né? Fazendo balanço, qual foi o momento mais crítico de trabalho para o comitê? Porque tivemos períodos aí que o comércio fechou, né? Precisou ser fechado. O momento mais crítico foi aquele? Ou de lá para cá teve outras situações? Olha, tenho certeza que o momento mais difícil foi quando a gente teve a iminência de você ter a necessidade de um UTI e não ter essa UTI para a população. Então foi o momento mais difícil, penoso,
porque eu vi o trabalho da Secretaria de Saúde mais com a gente, não tinha respirador para comprar e foi toda aquela situação. Enfim, eu acredito que isso foi o pior. Porque as outras coisas foram acontecendo e foram a questão do comércio, como você destacou, o comércio mesmo fechou por 2 semanas. O restante do tempo que houve o fechamento do comércio foi parcial. E Patos é uma das cidades que teve uma plenitude de funcionamento do comércio bem diferente de outras cidades. Mesmo diante das situações dos números, eu acredito nisso, que os protocolos, a própria população e os comerciantes ajudando, isso também minimizou esses efeitos. Claro que tem muitas consequências, como está agora com esse relaxamento da população agora nesse final de ano. Você vê que isso, novembro foi os números, que eu acredito que o Erivaldo deve ter falado sobre isso, foram números que nenhum outro mês nós tivemos. Mas a gente estava com suporte para isso. Infelizmente a gente não quer administrar leito. Eu acho que a gente tem que administrar que essa condição não ocorra como agravamento, né? Eu estou falando aqui com o Célio Adriano, que é presidente do Comitê Covid-19 em Patos de Minas, e eu quero saber dele como é que estão as fiscalizações. Será que o comércio fecha em janeiro? Será que o comitê não vai mais existir a partir de janeiro com o novo governo? São questões que a gente precisa tratar. Eu vou para o intervalo rapidamente e volto já falando disso com ele. Nós já estamos de volta, então, com Mais Saúde. Nesse bloco, eu continuo conversando com o Célio Adriano, que é presidente do Comitê Covid aqui em Patos de Minas. O Célio, inclusive, vai estar comigo no Nossa Opinião do Rádio, na quinta-feira, às 10 da manhã. Né? Já estou fazendo aqui o convite para ele, para que na quinta-feira, às 10 da manhã, na Nossa FM, no Nossa Opinião, ele participe conosco para falar desse assunto e de outros também. Ô, Célio, a gente falava no bloco anterior sobre aqueles momentos mais críticos, né? A situação que vem se abatendo. Se a gente pudesse traçar assim, uma linha do tempo, desde o início ali da pandemia, lá em março, né, e desde quando foi formado o comitê, abril, né, se não me falha a memória, o que a gente pode pontuar nessa linha do tempo, chegando agora em dezembro, com o final do ano aí? Primeiro eu quero destacar e agradecer as pessoas que fazem parte do comitê. Eu acho que foi essencial, porque todos nós fomos voluntários, né, nesse processo. Então agradecer a todos que estão me escutando. Obrigado a ti. Não vou nominar ninguém, mas agradeço a todos. E o que foi feito? Quando foi montado o comitê, ele foi montado em 3 pilares. A parte de saúde, a principal, para a gente se pautar com a parte técnica. A parte de assistência social, que as pessoas que estavam sendo afetadas profundamente por desemprego, pelo Covid em si. E a terceira parte, que era para o empreendedorismo, que é para os negócios, para ver o que a gente fez parcerias com o Sebrae, com entidades, assim, de comércio, com o pessoal aqui, para poder levar para esse empreendedor condições, via aprender a vender por internet, a se virar de outras formas. Então, nós também trabalhamos com esse pilar. E a partir daí a gente começou a criar condições, era tudo muito novo, a gente teve um processo de aprendizagem também, e montamos os protocolos. Hoje você pode ir lá no site da prefeitura, que você vai ver os protocolos todos em relação a outros municípios. É um dos mais completos que tem. Você pode olhar aqui, não só em Minas, mas a nível de Brasil mesmo. E toda uma estatística. Você vê, o Erivaldo teve agora há pouco aqui, as informações começaram, a gente começou a estruturar ações frente ao que a gente encontrava de informação. E, claro, que teve uma fase de empirismo ali, que você testava e às vezes não dava certo, mas aí com o tempo a gente foi notando que algumas ações foram mais efetivas e a gente vem pautando. No início a gente se reunia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e depois ficou as reuniões sendo feitas 2 vezes e, por fim, agora, 1 vez por semana, frente já que quando a gente encampou o Minas Consciente, a gente tem uma base com ele. Claro que a gente adaptou certas condições, horários, outros protocolos aqui para o nosso município, frente à nossa própria situação. Então, esses meses todos, a gente vem acompanhando, você vê os painéis que foram montados, as estatísticas, você acessa hoje, lá você sabe, acompanha isso diariamente, agradecer aí ao pessoal lá das COM, Robson, as meninas que diariamente nos informam com um boletim criterioso e real.
né? E isso que nunca teve números que nunca existiam, isso aqui foi criado, nada disso. Sempre a gente se pautou pela transparência, pela ética e no que as coisas que a gente estávamos fazendo. Transparência, né? A gente imagina, Célio, e aí é natural, na passagem de um governo para o outro, que o novo governante promova ali as mudanças, né? Isso já está acontecendo com a transição de governo. Mas e o comitê? Nós estamos em meio a uma pandemia. Esse comitê, ele sofre alteração com o novo governo? Ele deve ser dissolvido e montado um novo, porque aí os atos praticados pelo governo atual findam agora. Como é que fica o comitê Covid? Olha, os atos do nosso prefeito municipal agora findam agora de 31 de dezembro. Então esse comitê é dissolvido automaticamente frente às ações desse governo. Eu não sei te informar o que vai ser do próximo governo. A gente aí está torcendo que as coisas consigam, eles continuem um trabalho ou de outra forma, né? A gente torce que não as pode coisas... parar, né? Não, eu acho que até o momento de vacina, você tem que ter um controle sim, porque as pessoas, você vê que os números estão aí, você vê que a saúde é afetada, você vê que os hospitais começam a ficar cheios, então, se você não controlar de alguma forma, pelo menos com informação, com um protocolo adequado frente à situação, uma proibição quando necessário, mas eu acho que não pode ser tão solto. Mas eu desejo e tenho... declaro aqui que eu torço para que nessa nova gestão eles continuem o trabalho, o pessoal tem competência, tem ação para poder fazer isso. Eu de coração torço. Mas a equipe de governo ou o prefeito Falcão ainda não procurou o comitê, ainda não sentou para conversar? Não, sobre o assunto Covid não. Só a transição natural, até porque você tem um cargo administrativo, né? Lá. Nessa transição, esse cargo... eu sou assessor de desenvolvimento econômico, no meu cargo, nesse sim. Tudo que eu tenho na pasta foi passado, foi feito toda a tramitação de forma correta. Em relação ao Covid, não teve nada a respeito disso. Não foi sentado, conversado sobre isso? Não, até penso que está, claro, com nova gestão, novas orientações, talvez eles vão montar uma comissão, uma outra estrutura para poder também continuar essa orientação, até que você tem um novo secretário de saúde, você tem uma nova gestão ali que a gente, pelo menos eu não sei falar sobre isso. Eu creio que o próprio prefeito deve estar esperando justamente esse secretário novo tomar posse, né, para poder ali já se reunir com vocês e resolver essas questões. Agora, sério, ainda com relação aos trabalhos do comitê, como é que estão as fiscalizações? Porque a gente viu também uma das ações importantes do comitê relacionada a isso, porque essas fiscalizações, elas atuam em diversas frentes, né? Seja lá no transporte coletivo urbano, seja nas festas, às vezes clandestinas, ou até festas liberadas, mas que extrapolam o número de pessoas. Essas fiscalizações continuam ocorrendo? Sim, vocês tiveram notícia que, acho que, se eu não me engano, uma semana e meia atrás, a gente fechou 2 festas com quase 400 pessoas. Isso foi possível pela denúncia. A gente tem informação que outras festas acontecem, mas infelizmente, para ser muito franco, é impossível você fiscalizar as pessoas que vão para a chácara aí a 40, 50 quilômetros, falar que festa para 500, 600 pessoas. Eu acho que é um ato muito perigoso. As pessoas que estão achando que o Covid é uma coisa que não existe. Às vezes ele não pode ser afetado, mas imagina afetar um ente querido ali e de alguma forma ele sofrer com isso. E o restante aqui, você pode ver que no centro aí, você vai ver umas meninas de colete amarelo. A gente continua fazendo um trabalho de prevenção, elas estão junto no comércio, olhando, ver se as pessoas estão seguindo os protocolos. Então a gente está assim com a fiscalização. Esse final de semana teve uma atuação também. Então a fiscalização continua e a gente continua vigilante, pelo menos até, eu falo, não é na minha parte, isso é mais da vigilância sanitária nesse momento, mas eu tenho certeza que eles estão fazendo um trabalho bacana, frente a tudo. O comitê, ele tem questões, sofre com diversas frentes, né? Porque tem, no período que fechou o comércio, foi criticado. Quando não fechou, foi criticado também.
e aí convive com essa balança que pende para os dois lados, né? Então, esse discernimento, ele precisa ser mantido justamente por causa desses diversos entendimentos, né? Sim. Foi muito criticado, inclusive, quando foi fechado, né? Sim, eu vou fazer do pior pro que, em relação ao que não realmente foi muito afetado. O pessoal que mexe com evento é o que foi mais afetado. Academias. Academias, eles foram vindo, academias, eventos menores, bares com restrição, então isso foram os últimos a serem liberados. Mas a partir do momento que foram liberados frente a uma situação de controle, o comitê imediatamente ajudou num protocolo mais rápido possível, pelo menos para a nossa cidade, e as pessoas puderam funcionar imediatamente no outro dia. Agora, comércio, de uma maneira geral, teve um problema por questão de consumo, das pessoas mesmo consumirem, mas a maioria do comércio, a partir de abril para cá, praticamente funcionaram, né? Então, pelo menos aqui em Patos de Minas, eu digo que teve coisas, bares e restaurantes sofreram com a questão da frequência, que entregaram uma boa parte de delivery, mas depois começaram a funcionar e agora acredito que uma boa parte deles aí funcionam plenamente e eu acredito que não pode reclamar muito, né? Célio Adriano, presidente do Comitê Covid, hoje conversando com a gente aqui no Mais Saúde. Célio, parabéns pelo seu trabalho e agradecer por você ter vindo, já te esperar para quinta-feira a gente bater papo também lá na rádio, lá no Nossa Opinião, viu? Obrigado por ter vindo. Eu agradeço, obrigado espaço. Mais uma vez queria agradecer e mandar um abraço para todos que fizeram parte, que estão fazendo parte do comitê. Esse trabalho que nós fizemos aí esses meses foi em prol da população, com todo carinho, com todo amor, para que a gente pudesse melhorar um pouco mais essa situação que a gente está passando. Muito bem, olha, o Mais Saúde então fica por aqui, volta na semana que vem. Obrigado pela companhia de todos vocês, espero que você tenha gostado. Programa feito, pensado em você, viu? Agora quem chega é Jéssica Andrade, né? Trazendo aí as principais informações do dia de Patos e de toda a região. Oi, Jéssica, boa noite. Oi, Odair, boa noite, como vai? Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aqui papeando sobre Covid, mas eu sei que já deve ter muito esse assunto aí também com vocês, né? Com certeza, Odair, a gente atualiza o Covid, a situação da pandemia aqui em Patos de Minas. E além disso, o NTV News chega com muito mais informação. Muito bem. Jéssica, a gente estava falando desses números aqui, até mais cedo, né? Falamos aqui com a estatística do Erivaldo, agora também aqui com o presidente do Comitê Covid, dessa elevação de números e dessa preocupação, né? Com o fim de ano que se aproxima, das diversas festas que a gente acaba tendo, né? Em casa ou na casa de amigos, que é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver também, né? E ver como é que vamos fazer para sobreviver aos festejos de fim de ano, né, Jéssica? Pois é, Odair, confraternizar é uma coisa que às vezes não tem como a gente correr muito, né? É social, né? Ser social, é estar em momentos em família. Então, repensar esses momentos aí é fundamental nesse momento. Deixar de lado, eu sou contra, sabe, totalmente. A gente tem que aprender a viver de uma outra maneira, com novos hábitos, né? Seguindo essas regras aí pra gente evitar situações que coloquem em risco as pessoas que a gente gosta. Mas isso é uma coisa que não tem como a gente deixar de lado, né? A gente tem que aprender a fazer de novo. Comemorar com moderação seria, né? Com moderação. Jéssica, vai daí então. Ótimo jornal pra você. Obrigada e até mais, Odair.